E aí pessoal, tudo bem? Gravando algumas aulas aí para vocês sobre progressão geométrica, fiz aquelas aulas sobre cônicas. Eu não sou nenhum showman, como vocês já podem ter percebido, prefiro muito mais a aula presencial, mas estou tentando aqui melhorar cada dia aqui, melhorando o equipamento, melhorando o som, para ver se eu consigo, pelo menos não ser tão doloroso assim, prejudicial às aulas para vocês. Estou me esforçando ao máximo. Hoje a aula é de revisão sobre progressão geométrica. A aula anterior, como vocês viram, nós vimos progressão aritmética, agora só a teoria de progressão geométrica. Os exercícios vou trabalhar numa outra videoaula para não ficar muito longa. Só uma revisão, lembrando que a gente está aqui no itinerário, cursinho revisionando todos os assuntos. Espero que estejam todos bem aí e vamos à nossa aula. E vamos pensar na nossa progressão geométrica, como que ela vai ser. E aí, tranquilo? Hoje nós vamos ver uma aula aqui sobre progressão geométrica, continuando os estudos das sequências numéricas. Bom, o que é uma progressão geométrica? Vamos ver aqui essas sequências numéricas aqui. Observe essa primeira sequência numérica. É formada pelo número 1, 2, 4, 8, 16. O que vem acontecendo aqui? Cada número vai dobrando em relação ao anterior. Ou seja, se eu pego o 2 e divido por 1, dá 2. O 4 dividido por 2 dá 2. O 8 dividido por 4 dá 2. 16 dividido por 8 dá 2. Então, isso daqui é um exemplo de progressão geométrica. Quando eu tenho uma progressão geométrica, quando todos os termos a partir do segundo, a partir do primeiro, são obtidos pelo produto de uma constante ao termo anterior. Quem é essa constante? Essa constante é chamada de razão. E essa razão da PG é indicada pela letra Q. Por que pela letra Q? Q de quociente. Por quê? O que ela é? É o quociente do posterior dividido pelo anterior. 2 dividido por 1, 2. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 4, 2. 16 dividido por 8, 2. Então ela é uma constante. No caso aqui a razão é 2, porque todo termo é obtido pelo produto do anterior por 2, é dobrado. Nessa daqui nós temos uma PG? Sim, temos uma PG, uma progressão geométrica. Por que eu posso afirmar que ela é uma progressão geométrica? Porque sempre o próximo termo é dividido por 3. 27 dividido por 3, 9 dividido por 3, 3 dividido por 3, 1 dividido por 3, 1/3. Então nós temos aqui uma PG, só que você falou que para ser PG, o número a partir do segundo é multiplicado por uma constante para encontrar o próximo. Então aqui está sendo multiplicado por quem? Por 1/3. Dividir por 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1/3. Então ela é uma PG de razão Q igual a 1/3. Essa daqui é uma PG, veja bem, 12 dividido por 3 dá menos 4. 48 dividido por menos 12, menos 4. 192 dividido por 48, menos 4. Então ela é uma PG, só que no caso ela é uma PG de razão negativa. A razão dela é o número menos 4. Essa daqui é uma PG, sim, está sendo multiplicada por quem em cada termo? Pelo número 1, pelo número neutro. O número neutro da multiplicação é o número 1. Portanto, é uma PG de razão 1. É uma PG. Essas PG nós podemos classificar elas em crescente ou decrescente. Quando a razão é positiva, maior que 1, você tem uma PG crescente. Quando a razão é positiva, mas está entre menos 1 e 1, você tem uma PG decrescente. Ou melhor, entre 0 e 1 você tem uma PG decrescente. Quando
você tem uma razão negativa, você tem uma PG chamada alternante ou oscilante. Quando a razão é 1, você tem uma PG constante. Tem uma PG constante. Então aqui nós tivemos um exemplo de uma PG crescente, decrescente, oscilante e constante. Veja bem, quando uma sequência numérica é uma PG, quando a partir do primeiro termo, todos os demais são obtidos pelo produto de uma constante ao termo anterior. Pelo produto, multiplicação, progressão geométrica, multiplica. Na aritmética faz o que mesmo? Soma. Diferencia bem isso. Geométrica multiplica. Tá? Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Olha esses dois outros exemplos aqui. Se o primeiro termo é menos 1, ó, o segundo termo menos meio, menos 1/4, menos 1/8, o que está acontecendo aqui? Quem é a razão? A razão é meio. Estou multiplicando o anterior por meio, estou me encontrando o próximo. Para saber quem é a razão é só você pegar posterior e dividir pelo anterior. Ó. Menos meio dividido por menos 1, meio. Então a PG de razão, meio. Essa PG ela é crescente ou decrescente? No caso dessa PG ela é crescente. O primeiro termo é negativo, mas o número está multiplicando entre 0 e 1. Então, para saber se uma PG é crescente ou decrescente, você tem sempre que estar de olho no primeiro termo e na razão dela. Ó. Veja que nem sempre quando a razão estiver entre 0 e 1 ela vai ser decrescente. Nesse caso aqui ela está saindo do menos 1 negativo, pensando no eixo real, saindo do menos 1 e está indo para onde? Está indo lá para o 0. Ela está crescendo seus valores. Nesse caso aqui, 2, 1 meio, 1/8, 1/32, quem é a razão? Suponha que você não consiga identificar de cara. Você faz o quê? Para encontrar a razão, eu pego o posterior, segundo termo, meio, divido pelo anterior, dividido por 2. Meio dividido por 2, multiplica-se os meios e os extremos. Isso dá 1/4. A razão é 1/4. Por quê? Aqui é como se fosse 2 sobre 1, 2 inteiro é 2 sobre 1. Faz o produto dos meios e o produto dos extremos. Os extremos vai no numerador, os meios vai no denominador. Então é uma PG de razão 1/4. E ela é o quê? Decrescente. Tá? Então qual é a ideia de progressão geométrica? A partir do primeiro termo, todos os outros são obtidos pelo produto, pela multiplicação de uma constante ao termo anterior. Essa é a ideia de progressão geométrica. Vamos fazer aqui uma fórmula, um termo geral para uma progressão geométrica. Veja bem, como eu defino o termo geral da PG? Vamos supor que nós temos uma progressão geométrica. Primeiro termo, A1. Razão que. Quero encontrar o enésimo termo AN. É só você usar a ideia de PG. Ó, se o primeiro termo é o A1, quem é o segundo termo? A ideia de PG é que o próximo termo é o anterior vezes a razão. O anterior é o A1. Vezes a razão, vezes que. Achei o segundo termo. Quem é o terceiro termo? O terceiro termo é o anterior vezes a razão. O anterior é o A2. Mas o A2 é A1 vezes que. Então é o segundo termo, que é A1 vezes que, vezes a razão, vezes que. Quem é o quarto termo? O quarto termo é o terceiro termo, que é o anterior vezes a razão. Então o quarto termo é o A1, que o terceiro termo é A1 vezes que, vezes que. Então é A1 vezes que, vezes que, vezes que. Quem é o quinto termo? O quinto termo é o quarto termo, que é A1 vezes que, vezes que, vezes que, vezes a razão, vezes que. E assim sucessivamente. Ou seja, a gente chega o que aqui? Que o A3 é A1 vezes que ao quadrado.
Q ao quadrado. O A4 é A1 vezes Q ao cubo. O A5 é o A1 vezes Q à quarta. Então basta você lembrar o quê? Que cada termo da PG dá para ser escrito em função do A1 e da razão. Sendo como o A2 é A1 vezes uma razão, o A3 é o A1 vezes a razão ao quadrado, o A4 é o A1 vezes a razão ao cubo, o A5 é o A1 vezes a razão à quarta. Então dá para a gente generalizar esse processo aí. Generalizando esse processo, nós teríamos que o termo AN é igual ao A1 vezes a razão, todos eles é A1 vezes a razão, só que conforme vai aumentando o valor aqui, vai aumentando o valor do expoente da razão, sempre com uma unidade a menos. Ó. Quando é 2 é 1, quando é 3 é 2, quando é 4 é 3, quando é 5 é 4, quando é N é 1 a menos que N, N menos 1. Ó. Esse seria o termo geral da PA. Com essa equação aqui, você consegue determinar qualquer termo da PA conhecendo o primeiro termo e conhecendo a razão. Tá beleza? Então definimos o termo geral da PA, da PG. Da PG. O que equivale na PG para 3 termos consecutivos? Bom, se eu tenho 3 termos consecutivos numa PG, A, B e C, eu posso pensar assim, ó. Conservo o termo do meio, B. Será uma PG, ela tem uma razão Q. Quem é o C? O C é o B vezes a razão. Então, o C é B vezes a razão Q, ó. E quem é o A? O A é o B dividido pela razão. Então, 3 termos consecutivos, você sempre indica assim, ó. Conserva o termo do meio, o anterior é B sobre Q, e o posterior é B vezes Q. O que acontece é eu pegar e resolver fazer a expressão assim, ó. A vezes C. Quanto dá A vezes C? A vezes C é B sobre Q vezes B vezes Q. Então seria B sobre Q, sobre a razão, vezes B vezes Q. Aqui dá para simplificar a razão com a razão, isso dá B ao quadrado. Ou seja, em 3 termos consecutivos de uma progressão geométrica, sempre o termo do meio é média geométrica dos outros dois. Ou seja, o termo do meio ao quadrado é igual ao produto dos outros dois. Ó. Sempre vale isso daí para qualquer progressão geométrica. Tá? Como será que nós conseguimos calcular a soma dos N termos de uma PG sem conhecer todos eles? Sabendo o primeiro termo, o número de termos que você quer somar, e o valor da razão, você consegue somar eles. Como assim? Imagine que eu tenho uma PG de razão, de primeiro termo A1, razão Q, quero somar seus N termos. Então eu queria somar o A1 mais o A2 mais o A3, tananana, até chegar no termo AN. O que eu faço? Olha só, vou pegar essa soma aqui e vou multiplicar toda ela pela razão Q. Multiplico por Q essa soma. Vou ver que equação vai gerar. Se eu vou multiplicar, eu multiplico todos os membros. Então vai ficar aqui Q vezes SN é igual a 1 vezes Q mais A2 vezes Q mais A3 vezes Q mais tananana. Teria aqui AN menos 1 vezes Q e AN vezes Q. Quando eu fiz isso, eu só multipliquei a primeira equação, equação 1, e obtive a segunda equação, equação 2,
Agora eu vou fazer a seguinte estratégia. Eu vou pegar a equação 2, vou subtrair a primeira, vou subtrair a equação 1. Ou vice-versa, você pega 1 e subtrai a 2. Eu vou fazer essa menos essa. Ó. Fazer o quê? Fazer a equação 2 menos a equação 1. O que a gente vai obter com isso? Vamos escrever isso daqui. Subtraindo 1d2. Olha o que acontece. Se eu vou pegar e subtrair 1 de 2, eu vou fazer esse menos esse. Então vai ficar Q vezes Sn menos Sn é igual. Quem é A1 vezes Q? A1 vezes Q é o A2. Então, se eu for fazer esse menos esse, então vai ficar aqui menos A1. Depois vem aqui A1 vezes Q é o A2. A2 vezes Q é o A3. Estou subtraindo. A3 vezes Q é o A4, que vai aparecer aqui. E assim vai, sempre subtraindo. Um vai subtraindo, vai subtraindo. AN menos 1 vezes Q, que é o termo que tinha aqui, ó, AN menos 1, antes do AN. Vezes Q, esse é o termo AN. Esse menos esse, vai sobrar quem? Vai sobrar unicamente mais ANQ. Então fica menos A1 mais AN vezes Q. Mas o AN é quem? A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então a gente substitui aqui, ó. Nesse primeiro membro eu posso pegar Sn e colocar em evidência que eu estou procurando Sn. Sn vezes quem? Q menos 1. É igual menos A1 mais, quem é o AN? A1 vezes Q elevado a N menos 1. Vezes Q, ó. Quanto que dá Q elevado a N menos 1 vezes Q? Produto de potência de mesma base. Conserva a base, somos expoentes. Aqui é Q elevado a 1. N menos 1 mais 1 dá N. Então vai ficar aqui, de que forma essa solução aqui? Sn é igual. Como o Q menos 1 está multiplicando, eu passo ele dividindo. Dividido por Q menos 1. O A1 aqui, ó, eu coloco em evidência. Fica 1 que multiplica. Se eu coloquei o A1 em evidência, sobrou menos 1 mais Q elevado a N menos 1 vezes Q, dá Q elevado a N. Então nós podemos reorganizar isso daí e escrever como? Que a soma dos N termos de uma PG pode ser calculada da seguinte maneira. Pega o A1, multiplica por Q elevado a N menos 1, subtrai 1 do valor dessa potência, dividido por Q menos 1. Essa é a fórmula para nós calcularmos a soma dos N termos de uma progressão geométrica. Bacaninha, né? Ficou meio espremidinha a demonstração aqui, mas dá para entender. Depois eu coloco no resumo. Na PG também dá para a gente determinar o produto dos N primeiros termos de uma progressão geométrica. De que maneira eu consigo determinar o produto dos N primeiros termos? Veja bem, quem é o termo AN aqui se a gente for analisar? O termo AN, esse termo aqui, ó, é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Quem é o termo AN menos 1?
A1 vezes Q elevado a N menos 2. E esse? A1 vezes Q elevado a N menos 3. Quem é o A2? A1 vezes Q. Quem é o A3? A1 vezes Q ao quadrado. Se nós pegarmos, fizermos o produto dos extremos, ó, A1 vezes AN. A1 vezes AN é igual a A1 vezes A1 vezes Q elevado a N menos 1. Que nem o A2 vezes o AN menos 1. O A2 vezes o AN menos 1 são os termos equidistantes dos extremos, é igual ao A1 vezes Q vezes A1 vezes Q elevado a N menos 2. Mas isso dá o quê? A1 vezes A1, eu posso colocar 1 ao quadrado, Q elevado a 1 vezes Q elevado a N menos 2, 1 com menos 2 menos 1, Q elevado a N menos 1, aqui dá o A1 ao quadrado. Se eu pegar o A3 vezes o AN, ó, vai ficar A1 vezes A1 ao quadrado. Q elevado a 2 vezes Q elevado a N menos 3 para 2, menos 1. Q elevado a N menos 1. Ou seja, os termos equidistantes dos extremos, o produto deles é sempre igual ao produto dos extremos. Se você tem N termos, se eu fosse multiplicar todos esses termos um vezes o outro, o produto dos N termos seria igual a quem? A um produto desse, ó. Esse aqui é o produto de 2 deles, esse é o produto de 2 deles, esse é o produto de 2 deles, tá? Então é o que? É o A1 ao quadrado vezes Q elevado a N menos 1. Quantos desses você vai ter? A metade do valor do N. Então, elevado a N sobre 2. Ó. O que é isso aqui na realidade? A1 vezes AN. Então, o produto dos N termos é igual N sobre 2, eu posso escrever que é a raiz quadrada de A1 vezes AN, o primeiro vezes o último, elevado a N em raiz quadrada dessa potência aqui. Só que isso daqui me dá o produto em módulo, tá? Sempre esse resultado eu tenho ele em módulo, porque eu sei que o produto pode ser negativo ou positivo. Essa forma me dá o resultado em módulo. Então, para determinar o produto dos N primeiros termos de uma progressão geométrica, basta você pegar a raiz quadrada do primeiro vezes o último elevado a N, o número de termos. Tá joia? Ficou meio apertadinho aqui, mas depois eu coloco no resumo. O que você teria que lembrar do produto dos N termos, então? Se você tem uma PG de N termos, o módulo do produto dos N primeiros termos é igual a raiz quadrada do primeiro vezes o último elevado ao número de termos N. Sempre o produto vai ser isso daí. Por que isso? Porque o produto de termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos, devido a essa propriedade aí. Tá joia?
é possível a gente calcular a soma dos infinitos termos de uma PG, desde que essa progressão geométrica tenha razão compreendida entre -1 e 1. Se a razão dela for um número entre -1 e 1, dá para a gente calcular a soma dos infinitos termos. Por quê? Porque a soma dos n termos, a gente já viu que é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1 sobre q menos 1. Agora você imagina o seguinte, que essa razão aqui é o número entre 0, entre -1 e 1. O número entre -1 e 1, quanto maior for o seu expoente, por exemplo, meio elevado a 10 dá quanto? 1 sobre 1024. Isso dá um número muito, muito próximo de 0. Se eu pego meio e elevo a 100, vai dar quanto? Vai dar um número 1 sobre 2 elevado a 100. Ou seja, qualquer número que eu pegar, quando a razão for um número entre -1 e 1, quando eu elevar ela a um número muito, 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 muito grande, o n, eu vou ter um resultado muito, muito, muito pequeno. Se eu faço n tender a infinito, a gente fala em tender. Se eu faço n tendendo a infinito, a soma desses infinitos termos, então seria como? É como se você pegasse o A1 vezes, quem seria Q elevado a N? Simbolicamente é como se fosse Q elevado a infinito, mas infinito não é um número. A gente estaria Q elevado a um número muito, 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 muito grande. Um número infinitamente grande, quando você pega um número entre -1 e 1 e eleva a um número infinitamente grande, esse número tende a 0. Ou seja, Q elevado a N tende a 0. 0 menos 1 sobre Q menos 1. Isso daqui vai me gerar uma soma dos infinitos termos que é igual a Sn, S infinito se torna igual. Fica menos 1. Se eu inverter o sinal aqui embaixo, ó, multiplicar por menos 1 em cima e menos 1 embaixo, vai ficar A1 dividido por 1 menos a razão Q. Então, para calcular a soma dos infinitos termos de uma PG, desde que essa progressão geométrica tenha razão entre -1 e 1, basta você usar essa fórmula aqui, ó. Por exemplo, vou apagar aqui. Deixa a fórmula ali do lado. Se você tem a progressão geométrica, que ela é assim, ó. PG 16, 8, 4, 2, 1, meio, e aqui vai infinitamente. Se eu fosse somar esses termos, eu teria 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1 mais meio. Próximo é quem? 1/4. Próximo é quem? 1/8. E assim vai infinitamente. A soma dos inteiros dá 20, 31. Então teria 31 mais meio, mais 0,5, mais 1/4, mais 0,25, mais 1/8, mais 0,125, mais e assim prossegue. Você vai perceber o quê? Que a partir do 31 aqui, ó, essa soma aqui, meio, a metade de meio para chegar no 32 falta meio, mas você soma 0,25. Para chegar no 32 falta 0,25, mas você sobra metade de 0,25. E assim sucessivamente. Você vai chegar em algum momento no 32? Não. Mas isso, como vai infinitamente, vai estar tão próximo, tão próximo, tão próximo, de 32 que a gente fala que a soma desses infinitos termos vale 32, que ela se aproxima muito. Então, se você pegar isso daqui e jogasse na fórmula, você teria o seguinte, ó. O A1 é 16.
A razão é meio. A soma dos infinitos termos da PG de primeiro termo 16 e razão meio é primeiro termo 16 dividido por 1 menos a razão. 1 menos meio, meio. 16 dividido por meio, 32. Que é o resultado que a gente tem aqui. Beleza? Bom, pessoal, essa foi uma aula só de teoria para a gente revisar. Agora eu vou escrever um resumão aqui do que foi falado nessa revisão de PG. E aí, fechando nesse resumão, então, nós temos aqui termo geral, a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1, onde a 1 é o primeiro, n é o número de termos e q é a razão. Termos consecutivos, o termo do meio é a média geométrica dos outros dois, b ao quadrado é igual a a vezes c. Soma dos termos, dos n termos de uma PG finita, soma dos n termos é igual ao primeiro vezes, entre parênteses, q elevado a n, essa potência menos 1, dividido por q menos 1. Produto dos termos, um módulo do produto dos termos é igual a raiz quadrada do primeiro vezes o último termo que você está multiplicando, elevado ao número de termos. E a soma dos infinitos termos, quando a PG tiver razão entre menos 1 e 1, a soma dos infinitos termos, ou o limite da soma, como também é conhecido, é o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Bom, lembra que aqui nós estamos no itinerário, é uma revisão geral do que foi trabalhado aí nos anos anteriores, então só fiz um resumo sobre a teoria e agora a gente vai trabalhar exercícios num outro vídeo. Esse vídeo fica só com a teoria, vou fazer um outro vídeo com exercícios resolvidos sobre PG para não ficar muito carregado a aula. Tá joia? Não deixe de assistir o vídeo dos exercícios, que ali você tira suas dúvidas. Beleza? Siga em frente aí, não desanime não.